Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de Lógica de Programação do Zero para Iniciantes. Eu sou a professora Cida Castelo e hoje chegamos na nossa aula de número 30, nossa 30ª aula, e também ao último exercício da segunda lista de exercícios que eu deixei para você do desafio. Então, se você ainda não fez os exercícios, primeiro faz a lista para depois vir aqui conferir. Não deixe de conferir se o que você fez está correto, mesmo que esteja correto. Eu às vezes posso passar uma dica muito valiosa para você, uma dica assim que você pode aproveitar para evoluir então nos seus estudos. E vamos lá, deixa aqui de conversa, vamos lá para nossa tela do computador para ver o que nós vamos resolver hoje, qual vai ser o exercício. E esse desafio de hoje é bem legal. Como eu falei para você, hoje nós vamos fazer o desafio do 9º exercício da segunda lista, nossa 30ª aula, e nós vamos calcular o IMC, o Índice de Massa Corpórea, que é bastante utilizado para saber se nós estamos gordos, magros, se o nosso peso está ideal, ou o que nós podemos fazer de acordo com o nosso peso e a nossa altura. Vamos ver então aqui o enunciado do problema. Então nós vamos aqui, eu coloquei um cenário de uma clínica de endocrinologia para fazer tratamento de pacientes com obesidade. E é necessário calcular, cadastrar o paciente. No caso aqui seria um programa um pouco mais elaborado, mas vamos começar a fazer uns enunciados um pouco mais elaborados também. Então, para cadastrar o paciente com os seguintes dados: o nome completo. Então, hoje nós vamos trabalhar com uma variável do tipo texto, do tipo string, que nós vamos armazenar o nome. Vamos colocar a altura, que é dada em metros, e o peso, que é dado em quilos, e a idade também do paciente. O índice de massa corpórea, então, ele deve ser calculado para fazer o acompanhamento do paciente que está sendo atendido na clínica de endocrinologia. E para a gente calcular o IMC, nós temos uma fórmula aqui, que o IMC é igual ao peso dividido por altura elevado ao quadrado. E aqui nós temos a tabelinha, né, do IMC, que ele é a classificação de acordo com o cálculo do IMC. Então, para quem tem menos de 18,5 kg por metro quadrado, que é dado a nossa altura aqui, está numa situação de magreza. Se tiver o IMC entre 18,5 e 24,9 saudável, sobrepeso, grau 1 de obesidade, grau 2 e grau 3. Existem outras tabelas que diz respeito também com a idade. Então, essa daqui é a tabela mais básica da classificação do IMC. Então, agora o que nós vamos fazer? Bora lá colocar a mão na massa. Já estou com o meu Visual Guia aberto. Vamos salvar aqui como IMC. Vou salvar só IMC. Vou salvar também na área de trabalho. E depois eu vou subir, então, esse código, esse algoritmo. Vou subir lá para o nosso GitHub. E, antes de começar a resolver, pedir para você se inscrever no canal, se ainda não tiver inscrito, se não tiver inscrita, compartilhar o meu link, o link do canal, se assim você desejar. E também, se você tiver alguma dúvida, comentários, sugestões, deixa aqui nos comentários. Terei maior prazer em conversar com você. Então, agora vamos começar aqui sem mais delongas, né? Vamos começar o nosso programa. Então, nós precisamos do peso, da altura
é do tipo real, porque nós temos peso com casas decimais, peso e altura com casas decimais. Nós precisamos também da idade, que é do tipo inteiro. E hoje nós vamos trabalhar com uma variável do tipo texto, uma variável do tipo string, onde nós vamos guardar o nome do paciente, né? Então, vou colocar nome completo, nome underline completo. Em lógica de programação, quando nós temos nome composto, utiliza muito o underline para separar os dois nomes da variável, lembrando que eu não posso ter espaço em branco aqui, né? Se eu fizer dessa forma, está errado. Então, ou eu escrevo tudo junto, ou eu escrevo dessa forma aqui, colocando uma letra em maiúsculo, ou nós escrevemos colocando o underline aqui. E aí eu falei para você que é do tipo texto. Então, o tipo texto, o tipo de dados que armazena texto aqui no Visualg é o caractere. Tá ok? Então, essa variável eu consigo guardar texto dentro dela. Então, agora vamos tirar esses espaços aqui, vamos salvar aqui e começar a pedir para fazer as entradas de dados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, é um escreva. Aí nós vamos pedir o nome completo. 2 pontos. Então, já simulando como se fôssemos fazer um cadastro, pegar esses dados, depois guardar esses dados. Então, já introduzindo aqui para você mais o tipo texto e mais um pouquinho elaborado o nosso programa. Leia nome underline completo, que é onde nós vamos guardar esses dados. Agora eu vou pedir para digitar a idade. Então, escreva idade. E aqui, leia idade. Pedir para o usuário digitar o peso. Então, escreva peso. Qual é o peso do paciente? Leia peso. E por último, né, escreva altura. Leia altura. Agora nós precisamos calcular o IMC. Eu não declarei a variável IMC, então vamos declarar aqui em cima. Então vim com o cursor do mouse e estou complementando aqui a declaração das variáveis IMC para a gente fazer o nosso processamento. Então IMC vai receber o cálculo do quê? Nós temos que é peso dividido por altura elevado ao quadrado. Então, tem algumas formas que a gente pode fazer. Nós podemos fazer assim, ó, altura que multiplica altura, estou elevando ao quadrado, certo? Nós podemos fazer também assim, ó, IMC recebe peso. Eu vou usar uma só, vou deixar as outras comentadas para você ter aqui como base das 3 formas que eu vou mostrar para você aqui. Então, a altura nós já vimos elevado ao quadrado, usando o operador de potência. E nós podemos utilizar também a função exp, ou exponencial, que ela também é uma função que já tem pronta no nosso Visualg, que ela recebe uma base, um expoente e retorna para a gente, então, a potência. Nós podemos fazer IMC recebe peso dividido por, aí nós vamos colocar EXP, que é o nome da nossa
função, ela vai receber a nossa base, que é a nossa altura, elevado ao quadrado. Então, separa-se por vírgula. Eu já abordei esse assunto usando a exp, ou a função exponencial, aqui no canal. Então, vou deixar essas daqui para você aqui escrito. Eu vou usar aqui o que está na linha 21, utilizando o operador de potência, mas poderíamos utilizar qualquer uma dessas formas, e uma só, né? Porque todas elas vai fazer a mesma coisa que nós precisamos. Vai pegar a altura, elevar ao quadrado, e aí vai pegar peso e dividir por esse resultado de altura ao quadrado. Agora, o que nós temos aqui, então? Deixa eu salvar, para não ter nenhum problema aqui. O que nós precisamos fazer? Agora nós precisamos fazer os testes, e é muito parecido com os testes que a gente fez naquele exercício do imposto de renda. Então, nós precisamos ver em qual faixa o IMC calculado se enquadra daquela tabela das possibilidades de ter o nosso, aqui, a situação, né? Ou em qual daquelas faixas o nosso paciente se enquadra. E aí nós vamos fazer mais uma coisa, que depois nós vamos juntar tudo isso daqui, que nós vamos declarar uma variável aqui do tipo caractere também, onde eu vou colocar aqui que vai ser a situação, né? Então, qual que é o grau que ele está, né? Melhor falando, né? Qual é a classificação que o nosso paciente se encontra, e aí eu vou declarar uma variável para guardar esses tipos, esses valores de acordo com essa faixa do IMC. Voltando aqui, então, vou colocar aqui classificação, porque essa classificação também vai guardar texto, para depois a gente dar uma resposta. Olha, fulano de tal, sua classificação é... Então, nós vamos usar essas variáveis aí, o nome da pessoa e a idade e a classificação. Então, vamos lá. Vamos perguntar aqui, se o nosso IMC for menor do que 18,5, então, nós vamos falar aqui que a nossa classificação vai receber, como é um texto, nós temos que colocar entre aspas. Então, magreza. Eu dei um espaço que é para a gente, depois, quando concatenar, ou seja, juntar todos os textos que eu quero, aí já fica um espaço da classificação do nosso paciente. Tá certo? Lembrando que eu vou testar se ele é menor do que 18,5. Quando eu olho para cá é porque tem outro monitor aqui com a tabelinha que eu estou vendo, para não ficar trocando de tela toda hora. E aqui nós vamos fazer um senão, se nós temos aqui o nosso IMC for menor do que 24,9, então, e aqui eu vou voltar na tabelinha, falei que para não ficar trocando de tela, né? Mas eu vou voltar aqui, que é para a gente ver o seguinte. Se eu não preciso testar se ele é maior ou igual a 18,5 e menor do que 24,9. Também não preciso testar se ele é maior ou igual a 25,5 e menor do que 29,9. Porque se ele for de 18,5, vai entrar aqui. Se não, se ele for menor ou igual a 24,9, ele vai entrar aqui. Então, eu não preciso fazer esse E que tem aqui.
E esse último aqui, eu vou fazer um senão, porque são todos esses daqui, senão vai ser grau 3. Bora lá, de novo para a nossa tela. Voltando aqui, então, eu tenho que colocar se ele é menor ou igual a 24,9. Então, o que nós temos aqui? Novamente, a gente vai colocar um valor em classificação, vai receber o valor de saudável. Se não, deixa eu rolar a tela aqui para cima para ficar melhor visível para você aqui. Se não, vamos testar mais um aqui. Se o nosso IMC for menor ou igual a 29,9, então classificação vai receber sobrepeso. A mesma coisa aqui, sobrepeso. Depois temos aqui um senão, se o IMC for menor ou igual a, tá ali no 29, aqui vai ser no 34, 34,9. Então, espero não estar pulando nenhum aqui, né? Classificação vai receber obesidade grau 1, em algarismo romano. E aí temos mais um senão, se o IMC for menor ou igual a 39,9, então classificação vai receber o valor de obesidade grau 2, em algarismo romano. E aqui eu não preciso mais testar, porque eu vou ter somente mais uma condição. Então, se não, classificação recebe obesidade grau 3. Consertar ali em cima, né? Porque ficou gradu, não é gradu, é grau. Gente, aqui poderia já ter feito em cada um da condicional que ele entrasse, já poderia aparecer todas as instruções na tela. Eu poderia fazer de formas diferentes, como eu sempre falo para você, é que não tem somente uma forma de programar, a não ser que o problema seja muito, muito simples, que não existe uma outra forma, tá? Mas normalmente os problemas vocês estão vendo que o grau está ficando um pouquinho mais complexo, nós estamos avançando aqui na nossa lógica de programação, então aqui nós podemos fazer de algumas outras formas. E se você fez de alguma outra forma, você deixa os seus comentários aqui os comentários, né? E fala se você fez de outra forma e como você fez essa outra forma, tá bom? Então vamos agora aqui continuar. E para cada C que a gente abriu, nós temos que ter um fim C. Então eu abri 1, 2, 3, 4, 5. Então temos que fechar 5 aqui. Fim C, 3, 4 e 5. Como eu já falei para vocês, né? Então depende muito do programa que a gente está usando. Às vezes ele ajuda mais a gente a identar, colocar esse tab, né? Colocar esse recuo, que fica mais fácil da gente enxergar o que pertence a quem aqui no nosso algoritmo, tá certo? Então a gente consegue enxergar porque ele termina todos aqui embaixo, esse fim C. Tá certo? Então vamos lá. Bom, já calculamos o IMC. Agora falta eu falar o quê?
Depois que terminou todas essas condicionais aqui, né? Ele vai entrar em uma condicional, nós vamos colocar a resposta. Então, primeira coisa, nós vamos fazer um escreva L. Vamos colocar aqui o nome do paciente, vai ser nome. E aí, vamos colocar a nossa variável nome completo. Eu vou colocar a resposta em o nome numa linha. Depois, nós vamos colocar na outra linha a idade do paciente. Então, qual que é a idade que nós temos? Idade. Aqui tá, peraí que tinha uma aspa ali, tá? Tava errado, né? E agora nós vamos colocar então a situação. Por que eu estou fazendo em linhas separadas? Porque senão vai ficar um código muito comprido e vai sair da tela, vai ficar difícil, vai ficar não tão confortável para você ver o código que estou fazendo aqui. Tudo bem? Então vamos colocar aqui situação. E aí nós vamos colocar, então, situação 2 pontos aqui. Como eu dei o espaço ali, eu não preciso colocar um espaço aqui. Eu dei um espaço aqui na classificação. Em vez de situação, vou colocar assim, olha, classificação, né? Vamos colocar aqui, classificação. E aí, eu não vou dar espaço aqui, porque eu já dei um espaço aqui. Então, aqui vai a minha variável classificação. Tudo bem? Então, vamos salvar aqui o nosso algoritmo e rodar, ver se não tem nenhuma surpresa aqui, né? Se não tem nada digitado errado, faltando alguma coisa, porque acontece, né? Então, vamos colocar aqui o nome completo. Então, vou colocar aqui Cida Castelo. Vamos colocar aqui a idade, 66. Peso, vou colocar aqui 75. Altura, 1,60. Por exemplo, 1,6. Tá? Então, tá aqui, ó, nome Cida Castelo, idade 66, classificação sobre peso. Vamos aqui colocar na nossa classificação também indicar o IMC, né? Então, vamos colocar aqui assim, classificação e apresentar aqui. Então, antes de classificação, vou colocar no texto aqui, ó, o IMC, 2 pontos. Qual é o valor do IMC? Então, nós vamos colocar aqui IMC e a classificação. Então, ó, alterei essa linha, porque eu quero que apresente qual que é o IMC que foi calculado, como aqui no caso 29,2968, que foi o que eu rodei anteriormente. Então, 29 aqui, se for menor do que 29,9, então tem 29,2, nós temos aqui o IMC, por isso que caiu em sobrepeso aqui. Então, vamos executar novamente. Colocar aqui Cida Castelo. Idade 66. Peso 75. Altura 1,6 ou 1,60. Tem aqui o IMC 29,29 e assim por diante. Vamos testar aqui uma pessoa que tem, por exemplo, o nome completo. Vamos colocar aqui o José Silva. Idade do José, vamos colocar que ele tem 45 anos. O peso dele, o José, está numa fase que ele está com 43 quilos e ele é alto, ele é uma pessoa que tem 1,75 m. Então, ele está numa magreza aqui. E por que nós precisamos colocar aqui, deixa eu ver, classificação. Eu preciso colocar um espaço aqui, porque ficou feio, né? Aqui assim, ó, ficou feio sem colocar esse espaço
ficou o valor do IMC junto com a classificação aqui. E vamos agora colocar um valor bem grande aqui para pegar uma pessoa com obesidade. Então vamos colocar aqui, é o Marcos Antônio. O Marco Antônio está com 23 anos, ele está com 120 quilos e ele tem uma altura de 1,65 m, 1,65. Então, o Marco Antônio, 23 anos, ele tem o IMC dele, calculou 44, e ele está com obesidade grau 3, porque até menor de 39,9 nós temos que é grau 2. Se não, nós temos que é o grau 3. Então, aqui hoje, testando alguns valores para calcular o IMC, trabalhando com variáveis do tipo texto, né, do tipo string, que nós trouxemos aqui para esse exercício, o nosso último exercício da nossa lista de exercícios aqui da nossa segunda lista de exercícios. Então, eu espero que você tenha gostado. Deixe suas dúvidas, se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, se você fez diferente esse exercício, então deixa comentado aqui. Eu vou deixar também para você todos os códigos, como eu sempre tenho falado para você, todos os códigos lá no nosso GitHub, e pedir para você, se você ainda não tiver inscrito, se inscrever, ou se não tiver inscrita, se inscrever aqui no canal, deixar o seu like se você gostou e compartilhar também o link do canal, os meus vídeos, porque assim você me ajuda também a trazer mais conteúdos. E agora, então, depois na 31ª aula, nós vamos começar com um assunto novo em lógica de programação. Então, eu te espero aí na outra semana. Muito obrigada, fique com Deus e até mais. Até a próxima.